Meus queridos irmãos, meus amigos, parentes e a todos aqueles que gostam da nossa programação da IBLAPA através aqui da nosso canal de IB Grace Press, né, onde nós estamos desenvolvendo esse tema doutrinário, né, sobre os 10 mandamentos aplicados aos cristãos de hoje. Nosso tema, né, hoje será sobre o 7º mandamento: não adulterarás, né? Então, vou ter o prazer de estar com vocês aqui. Meu nome é Marcos Domingos, eu sou professor aqui da Escola Bíblica Dominical. Esse 7º mandamento, como nós costumamos contar, na verdade, ele poderia ser o 6º, porque no texto de Jesus, né, em Marcos capítulo 10, verso 19, quando Jesus cita os mandamentos, ele aparece em 6º lugar, né, e não em 7º como está no original. Mas enfim, o que nós temos aqui é uma ordem, né? É imperativo isso aqui: não adulterarás. E na versão transformadora fala não cometa adultério. Mas acho que a grande maioria das versões adota mesmo essa ordem direta: não adulterarás. Esse é o texto. Bom, precisamos conhecer primeiro o que nós entendemos por adultério, né? O adultério, segundo a Bíblia, é uma relação sexual entre um homem casado com uma mulher de outro homem, né? Então são duas pessoas casadas, né? E aí se tem o que a Bíblia chama de adultério. Se caso envolver solteiros, o texto fica um pouco diferente e nós vamos traduzir por fornicação, né? Embora em algumas passagens bíblicas adultério e fornicação se confundem, então não é porque não se trata de pessoas casadas, mas talvez um casado e um solteiro ou entre solteiros, é que o pecado diminui, apenas a forma de se expressar. E também nós vamos encontrar o sexo praticado por alguma vantagem, ou financeira, ou por algum favor, até por obrigação, por forçado, né? Que é o caso da prostituição, né? E nós vamos ver também que a Bíblia também trata da questão do estupro também, né? Então, se caso uma mulher era estuprada, né, então aí não se configurava o adultério, porque a mulher não tinha chance de poder se livrar do agressor. Isso que é o que vai acontecer. Mas na questão da prostituição, também que envolve sexo fora do casamento, a Bíblia também condena nesse caso. E havia na antiguidade, em função da influência de povos pagãos, as prostitutas de templos, as chamadas prostitutas cultuais, né? E tem um texto muito curioso na Bíblia, né, que está em Gênesis capítulo 38, verso 21, que um dos filhos de Jacó, pelo nome Judá, né, se envolveu com uma mulher dessa, né, e que na verdade ela estava disfarçada de prostituta cultual, mas ela se tratava de uma nora do próprio Judá, né? Mas que ela tinha enviuvado há pouco tempo e ela achou um artifício, uma artimanha de enganar seu sogro, e ele teve relações sexuais com ela e deu-lhe um presente, alguma coisa em troca, né? E ela veio a ficar grávida mais tarde, né? Então, no caso aí, nós encontramos uma pessoa casada com uma viúva. Bom, o que nós vamos entender aqui pela Bíblia também é que no propósito de Deus, né, essa relação sexual envolvendo mais que uma mulher não é projeto de Deus no original. Embora nós vamos encontrar depois uma prática entre os hebreus e todo o povo da antiguidade de que o homem poderia ter mais que uma esposa, né? E aí ele tinha esse acerto
esse pacto com outras mulheres e não se configurava adultério, porque ele tinha adotado mais que uma esposa para viver consigo. E a lei judaica também estabelecia regras para que isso acontecesse, para que a mulher não ficasse desamparada numa situação dessa. Mas o que nós encontramos no texto, logo no começo, é que a palavra em Gênesis capítulo 2, verso 24, fala assim: Deus separou uma parte do homem para formar a mulher. Né? São, portanto, da mesma origem. Então, veja que a mulher, ela sai do corpo do homem. Então, nós podemos entender que essa mesma origem é a mesma carne. Então, é daí que vem a mulher. Ela não é nem um pouco menor, nem um pouco diferente do que o homem, é da sua própria natureza. Não é? E aí na sequência, Deus vai dizendo assim: e deixará pai e mãe, se não entrar a mulher, e serão uma só carne. Então, veja que curioso que é que a mulher sai da mesma carne, o homem, é formada por Deus, depois ela, lógico, vive separada, mas se caso se juntar com outro homem, ela volta a ser uma só carne. Dentro desse propósito de Deus, né, Deus fez um homem e uma mulher, um para cada um. Não tem outro envolvimento. E o texto de Gênesis capítulo 2, verso 24, fala que a mulher vem da mesma origem, ou melhor, da mesma carne. Ela é uma só carne com o homem desde a criação. Aí, lógico, a mulher vive um tempo separado, às vezes é criança, cresce, e quando ela se torna esposa, ela volta a ser uma outra só carne com o seu marido. Então isso é a questão bíblica, né? Que nós encontramos que Deus tem sempre o propósito de unir homem e mulher como se fosse uma única parte, né? E Jesus diz assim, que aquilo que Deus uniu, que é o propósito de Deus, ninguém pode separar. E aí Jesus se posiciona claramente contra o divórcio, né? Embora soubesse, e era prática entre os judeus, o divórcio, né? Já há muito tempo. E até hoje eles praticam isso, eles não obrigam ninguém a viver com uma pessoa que não gosta, não é? Nós encontramos então um texto de Paulo que, quando ele fala dessa união carnal, né, através do sexo, né, então Paulo diz que os dois se tornam uma só carne, né? No caso aí Paulo está falando do texto de 1 Coríntios capítulo 6, 16, quando ele alerta a igreja para a questão de os homens se envolverem com mulheres prostitutas. E aí o nosso corpo, santuário do Espírito Santo, ele é então contaminado, né, profanado, porque se envolve com uma mulher fora do casamento e se torna uma só carne com ela. Bom, o que nós temos aqui então é que adultério é essencialmente uma quebra de aliança ou de pacto. Então, uma vez que o homem se uniu à sua esposa e se tornou uma só carne, e se ele procurar uma outra mulher e se unir sexualmente com ela, ele se torna uma carne com ela também. Então, não pode ter aí, no caso, uma mulher que pertence a outro homem, né, uma só carne com aquela e uma só carne com a esposa original. Isso é uma coisa esquisita. Então, ele quebrou isso. Então, há um entendimento de que o que marca o casamento, o que é que dá o início à união conjugal, é o ato sexual. Tá? Então ele só se configura, de fato, nós podemos pensar isso biblicamente, que havendo a relação sexual, o homem se torna uma pessoa só com aquela mulher. Né? Isso é o que nós podemos concluir pelo texto bíblico. Serão uma só carne, e isso aí, obviamente, consequência da união sexual. Do ponto de vista familiar, esse mandamento tem o objetivo de proteger a família, não é? Então, quando Deus coloca limites para a relação homem-mulher, para não buscar uma mulher que pertence a outro, é uma proteção à família. E proteção também do ponto de vista de violência, porque a pessoa ofendida, o marido traído,
poderá também querer uma revanche. E aí nós teríamos uma facilidade do crime. Então isso põe limites. E nós sabemos que em muitas épocas da história, os homens eram tão poderosos, tinham tanto poder, e as mulheres viravam propriedades dele, e eles achavam que poderiam ter relações com qualquer uma. Não é? Há fatos da Idade Média de que os senhores de grandes propriedades, eles tinham direito de buscar na casa dos seus sitiantes, daqueles que trabalhavam na propriedade, e tirar dele a filha para o seu deleite. Tá? Isso, tal era a arrogância, tal era a brutalidade com que tratavam as mulheres. Então, o mandamento bíblico protege a família. Então, se isso não existisse, cada homem poderia sair, pegar a mulher do outro, ter filho com ela, viraria então uma promiscuidade só. Não é? Do ponto de vista social, então, nós estamos concluindo que evitamos a imoralidade, a promiscuidade, né? E porque a família está protegida. É esse o nosso entendimento até aqui. Bom, Jesus aponta o adultério como um problema de santidade individual. Eu entendo que Jesus coloca a questão do adultério, no Mateus capítulo 5, versos 27 e 28, num outro patamar. Até então não percebido pela lei mosaica, porque o adultério era apenas um ato físico, um deslize ou uma transgressão, então, entre pessoas casadas, que só se configurava se houvesse um ato sexual. O que Jesus traz agora não é um adultério só do ponto de vista prático, né, da ação, mas do ponto de vista intelectual, do ponto de vista também da emoção, não é? Isso é o que nós vamos encontrar quando Jesus diz assim que quando um homem olha para uma mulher e ele tem o desejo de possuí-la, não é? Ele então já adulterou no seu espiritualmente falando ou intelectualmente falando. Nesse ponto, nós vamos pensar hoje que parece ser que a questão do adultério na sociedade moderna é uma questão irrelevante hoje. A sociedade moderna aceita essa transgressão como uma coisa quase que costumeira, não é? Ainda temos, lógico, casamentos sendo dissolvidos, né? Por uma traição de um ou da outra parte. Mas, de um certo modo, a sociedade é bastante tolerante com essa questão do adultério e muitas vezes até incentivado, né? Conta-se aí que, uma certa ocasião, um homem entrou num consultório médico absolutamente apavorado e nervoso, não é? E isso já era por volta de 9 horas da noite. Aquele médico, ao perceber aquele homem tão apavorado, tão nervoso, perguntou o que é que estava acontecendo, pediu para ele se acalmar, e o homem respondeu dizendo que estava daquela forma o dia todo, perturbado, porque havia recebido uma carta. E naquela carta dizia que se ele não deixasse de sair com a esposa, com uma certa mulher, o autor da carta iria explodir a cabeça dele. Aí o médico, olhando para ele, falou o seguinte: mas então é simples, você deixa de sair com essa mulher. Mas ele falou assim: doutor, não é essa a questão. A questão é que eu não sei quem foi que assinou esse bilhete. Então, o que nós estamos concluindo é que muitas vezes para as pessoas a questão do adultério não é o ato em si, mas o que pode estar associado de forma indireta ou de uma forma até banal nisso aqui, não é? Então, também se conta uma outra história parecida de que um casal no metrô de Nova York resolveu ter relações sexuais e as pessoas viram que o casal estava ali praticando aquilo e ninguém tomou nenhuma atitude, exceto quando começaram a fazer muito barulho. Aí alguém mandou eles ficarem quietos. Então veja que o ato em si é tolerado.
A menos que aconteça algumas coisas menores, então que isso vai incomodar um ou outro, não é? Bom, desse ponto de vista de Jesus aqui, ele diz assim: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Esse é o texto de Mateus capítulo 5, verso 28. Nesse ponto, eu creio que nós homens ficamos numa situação bastante complicada. Porque nós homens temos a atração por uma mulher vem pelo olhar, não é? Então, se isso não fosse possível, talvez a gente nunca se interessasse por uma mulher que a gente considerava atraente ou bonita. Então aí nós ficamos pensando assim, será que eu posso olhar para uma mulher, talvez até admirá-la, achar que ela é bonita e tal, sem pecar? Se você pegar o texto dessa forma, talvez você vai concluir por aí. Mas certamente Jesus não estava querendo falar dessa admiração que você pode ter por uma pessoa A ou B. O que Jesus está falando é a cobiça que vem junto com o olhar. E aí Agostinho, bispo de Hipona, escreve no texto que ele comenta, o Sermão do Monte, ele diz o seguinte: todo aquele que olhar uma mulher com concupiscência, ou seja, cobiça, isto é, esperar que esse fim e ânimo que cometa adultério com ela, o que já não é só ser excitado com deleite carnal, mas consentir claramente a libido, de modo que não se refreie o desejo ilícito e, se houver a possibilidade, sacie-se. Um texto bem, diria assim, até complexo, né? Mas, na verdade, o que Agostinho está trazendo aqui é que quando um homem olha para uma certa mulher, né, e tem o desejo, eu vou dizer também que tem muitas mulheres que têm esse mesmo olhar, não é? Então, quando você olha para uma mulher e você a cobiça, e aquilo começa a entrar na sua mente, e você começa a transformar a sua observação, o seu visual, num desejo íntimo seu, que você já não consegue mais se conter, e você começa a ficar já até excitado com aquela ideia, e de maneira que todas as suas fronteiras, seus limites, todas as suas salvaguardas já foram derrubadas, e que, se caso houver oportunidade, você vai ter sexo com aquela mulher. Então é esse o ponto que Agostinho está se referindo para esse texto. Quase que um desejo incontrolável, na verdade um desejo incontrolável mesmo, né? E ainda no pensamento de Agostinho, nós vamos encontrar que ele diz assim: 3 coisas constituem o pecado: a sugestão, o deleite e o consentimento. A sugestão, ele diz assim, é aquela imagem, né? Aquilo que às vezes está até na sua memória ou no seu sentido. Então, desperta o seu sentido nisso. Então, quando um homem às vezes olha uma mulher, né? Então, e a maneira como ele a enxerga, né? Então é sugestivo para ele, né? a despertar o seu sentimento sexual por ela. Então essa sugestão vem por aí, não é? Essa imagem. E aí ele mentaliza isso, né? Ele tem essa questão intelectual dele, há um deleite, há um prazer, né? Ali ainda intelectual ou dentro do seu sentimento, e quando ele dá vazão a esse sentimento, ou seja, o ato em si, então aí ele conclui aquela sua sugestão. Até em outro texto interessante, quando Agostinho fala sobre o pecado de Adão e Eva, ele faz uma alusão de que o diabo seria a sugestão, a imagem que aparece para Eva. Eva, então, mentaliza aquela memória, aquele desejo, e Adão seria o executor do pecado. Esse é um pensamento de Agostinho. Também alguns pensamentos rabínicos diz assim: os olhos e o coração são agentes do pecado. As paixões somente se alojam em quem enxerga. Então, os nossos olhos é uma abertura, é uma janela, né?
Os olhos são aberturas, são janelas para que entre esses desejos e aí eles vão se alojar no coração. Então, desse ponto de vista, eu diria que o cego ele tem uma vantagem, porque provavelmente muitas das coisas que ele deseja não vem pelo olhar, não é? Mas para nós, pessoas que têm os dois olhos, então isso passa a ser também uma dificuldade. Por isso que Jesus fala, se o seu olho te levar você a pecar, fique cego, arranque o olho. Então, numa linguagem bem literal de Jesus, né, quando ele está falando disso que pode te levar ao pecado, né, desse ponto de vista. E você vai pensar agora comigo também o seguinte, que nós latinos e brasileiros, e o Brasil tem um péssimo hábito, às vezes, de encarar uma certa mulher e quase que ele a desnuda no olhar, e não só contente de olhar pela frente, ele olha por trás até ela sumir da sua vista, né, que em outras culturas, em outros países isso aí é tido como uma falta de educação. Então veja que nós latinos já estamos sendo incentivados a praticar esse tipo de coisa também. Muito bem, concluindo, nós temos o quê? Que Jesus tem uma situação, diria assim, constrangedora, quando ele está diante de alguns puritanos ali da lei judaica. Ele traz uma mulher que foi pega em adultério. E aí, num teste que eles queriam, numa armadilha armada por aqueles mestres da lei, os fariseus, todos que estavam ao seu redor, como relata o evangelista João, capítulo 8, verso 7, ele diz assim, mestre, pegamos essa mulher em adultério, a lei diz que nós temos que apedrejá-la, o que você fala disso? E aí Jesus responde, se algum de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos foram embora. Então, veja que quando Jesus trata dessa questão do adultério, da mulher adulta, prostituta, ali, ele fala que o pecado que os outros tinham e que não dava moral, não dava credibilidade para punir aquela mulher, não tinha muita diferença. O adultério não é muito mais grave do que a mentira, do que a fofoca, do que a falta de amor. Eles estão no mesmo nível, não é um pecadinho ou pecadão, nesse ponto de vista, né? Eu diria também ainda que o adultério no Novo Testamento, ele parece ser um pecado duplo, porque ele é tanto mental como físico. Quer dizer, então do ponto de vista de Jesus, se eu posso adulterar também mentalmente, eu tenho uma dupla ação aqui, uma dupla oportunidade de pecar, porque tanto posso fazer isso só na minha mente, na minha imaginação, como também posso fazer isso como um ato, né? Agora, ser cristão nessa época é uma coisa difícil, porque nós vivemos num mundo de sensualidade, de pornografia e libertinagem. Isso é produto de consumo, está à disposição de quem quer que seja, em livrarias, na internet, em tudo quanto é lugar. Então, quando nós estamos numa sociedade de tanta libertinagem como nós estamos vivendo, passa a ser um desafio muito grande e uma missão quase impossível de você não cair em adultério por tanta oferta que nós recebemos. Então, pelas nossas próprias forças, eu diria, é missão quase que impossível. Então, aí nós vamos precisar muito da ajuda divina para que a gente não caia em tentação. O autor ao livro dos Hebreus coloca também o leito conjugal como santo, como sagrado. E ele alerta dizendo que Deus julgará os adúlteros, ou seja, aquele que profana o casamento, não é? Então, pode ser que a sociedade não trate assim, mas Deus haverá de punir os imorais e os adúlteros, né? Veja, o adultério também é um pecado que a vítima principal é um dos cônjuges, é um pecado entre homem e mulher, marido e mulher. Isso é esse pecado aí. A primeira pessoa a ser afetada é um dos cônjuges, ou seja, o marido, ou seja, a esposa. E lógico que vai ter toda a repercussão de família, na sociedade e até questão, às vezes, de governo também, né? O casal não pode ignorar o risco da infidelidade, o risco do adultério.
Veja, de novo, trazendo o cenário que nós estamos vivendo hoje com tantas ofertas. Então, o casal que vigia, o casal que está em oração, que está atento, não descuida disso. Não permite que uma das partes fique exposto a pecar. Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Não é? Então, não podemos negligenciar também as nossas funções de cônjuges. Não é? Então, às vezes, nós encontramos casais que têm problemas sérios de relacionamento sexual e aí uma das partes vai ficar vulnerável. Então, quer dizer, em termos práticos, em termos de conselhos práticos, essa questão tem que ser resolvida dentro do quarto, na intimidade do casal. Então, naquilo que for possível resolver isso para evitar que uma das partes fique exposta. Nós sabemos que o diabo não pode ler nossos pensamentos, mas ele observa nossos atos. Se os nossos atos estão voltados para a pornografia, para a literatura mundana, para conversas torpes, para às vezes até para intimidades com outras pessoas fora do normal, ele observa isso e conclui que você é uma vítima fácil, uma presa fácil para o adultério e vai te oferecer isso. Concluindo, queridos irmãos, às vezes é melhor para um dos cônjuges, marido ou mulher, passar por bobo, que não percebeu nada, desentendido, do que se deixar levar por uma proposta indecente. Mas nós só vamos vencer o diabo nesse ponto, e não vamos dar lugar para ele, se nós nos conservarmos em oração e na dependência de Deus. Eu desejo a você que você seja vitorioso nesse tema, não é? E que não permita que o seu casamento, a sua relação com a sua esposa ou com o seu marido seja estragada por um deslize dessa natureza. Que Deus te abençoe.